E aí, beleza? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula do Piada Matemática e hoje, galera, nossa aula vai ser um pouquinho diferente, tá? Inclusive, por isso está sendo no sábado, tá? Hoje eu resolvi fazer um compilado, uma revisão de conteúdos do nono ano. Na verdade, vamos trabalhar hoje com 15 exercícios, isso mesmo, 15 exercícios, por isso que o tempo é longo, tá? Mas vamos trabalhar aqui alguns conteúdos, começando com o estudo de funções, tá? Análise de funções de primeiro e segundo grau. Aqui vamos trabalhar como resolver uma equação de uma função de primeiro grau, como construir o gráfico de função de primeiro grau, como que eu posso resolver uma função segundo grau, como que eu posso trabalhar ali com valores numéricos de uma função segundo grau. E também trabalhar com questões de trigonometria, como usar seno, cosseno e tangente, tudo num vídeo só, usando 15 exercícios, tá? Então vai ser um pouquinho longo, mas vamos chegar ao final para você conseguir a sua aprovação. Beleza? Então já sabe, dê esse like, esse vídeo aqui deu trabalho, mas eu confio que você vai fortalecer a gente deixando seu like. E se gosta, se tem dificuldade em matemática, inscreva-se aqui no canal, que nós vamos te ensinar a ver a matemática através de outros olhos. Beleza? Então é isso, fique com Deus e bora pro vídeo de hoje. Voltando aqui, é importante falar, tá, galera? Então aqui na timeline está divididos em capítulos, ok? Então você não precisa ver o vídeo inteiro se não quiser. Pula para o exercício que for mais interessante para você, tá bom? Aqui os capítulos estarão nomeados com o assunto de cada exercício. Então você pode aqui navegar como for do seu interesse, beleza? Agora sim, bora pro vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal. Nosso vídeo de revisão, então, começando aqui com o primeiro exercício que fala o seguinte. Sobre o estudo das funções, assinale a alternativa incorreta. Ou seja, deixa eu pegar aqui minha corzinha, eu quero a que está errada. O gráfico de uma função afim, ou seja, o gráfico de uma função de primeiro grau, é sempre uma reta. Vamos lembrar aqui o que significa o gráfico ser uma reta e tudo mais. Com isso, estamos falando do comportamento de gráficos de função, tá? Então, vou desenhar aqui, fazer o esboço, né, no gráfico do eixo x e o eixo y, e aqui fazer outro esboço de outro gráfico, tá? Então, aqui, horizontal é x, vertical é y, tá? Galera, na esquerda vai ser a função de primeiro grau e na direita vai ser uma função de, segundo grau, tá? Como que eu defino uma função de primeiro ou segundo grau? Olhe o expoente da sua função. O maior expoente define o grau daquela função. Se o maior expoente é 1, primeiro grau. Se o maior expoente é 2, segundo grau, ok? Na função de primeiro grau, galera, quando eu ligo os pontos, conecto os pontos aqui, tá? No meu gráfico, sempre vai formar essa linha reta, tá? Ou ela vai ser assim, ou ela vai ser dessa maneira. Essa maneira significa apenas que ela é decrescente. Já no segundo grau, quando eu conecto os pontos, né, encontro o valor de x com o valor de y, bonitinho, e aí eu vou ligar esses pontos, sempre vai formar esse desenho aqui, tá? Esse desenho chama-se parábola, tá bom? E esse desenho chama-se reta, tá? Lembrando, galera, que cada função possui um desenho no gráfico, e esse desenho nós chamamos de comportamento, ok? Então, cada função possui um comportamento diferente. Função primeiro grau sempre é uma reta, então essa primeira aqui é verdadeira. Não me interessa. O gráfico de uma função quadrática, ou seja, segundo grau, é sempre uma parábola, verdadeira também, então também não me interessa. Já a letra C, o gráfico de uma função primeiro grau é sempre uma parábola, isso aqui é falso. Então é essa aqui que eu quero, ok? Então é assim que você vai tentando lembrar dessa questão. Primeiro grau sempre forma uma reta, segundo grau sempre forma uma parábola. Beleza? Vamos para a nossa segunda questão, então, que fala o seguinte. Qual é o resultado da soma das raízes reais da função? Primeiro, o que significa raízes reais, tá? Raízes. Raízes de uma função são valores de x, onde o meu f de x será igual a zero, tá bom? Ou seja, qual é o valor de x para que essa função fique igual a zero? Então, eu vou escrever ela assim, ó, x ao quadrado mais 16x mais 39, tudo isso vai ser igual a zero, tá bom? Meus alunos, né, vocês pensaram que o jeito mais fácil é usando Bhaskara. Então vamos usar Bhaskara aqui, ok? Primeiro, tiro valores de A, B e C, ok? O valor de A é 1, B 16 e o C é 39. Então agora fazendo o valor de delta primeiro. Então delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 16 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 39. Delta é igual a 16 ao quadrado dá 256, menos
4 vezes 1, 4. 4 vezes 39 dá 156. 256 menos 156, isso fica 100. Pronto, achei o delta, vou para a segunda parte da equação. A segunda parte é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a, ok? Então, x igual menos b, no caso, menos 16, mais ou menos raiz quadrada de 100, divididos por 2 vezes 1. Fazendo um ajuste aqui nessa fórmula, então, x igual a menos 16, mais ou menos raiz quadrada de 100 fica 10, divididos por 2 vezes 1, que dá 2. A partir daqui, então, eu vou tirar valores de x1 e valores de x2. x1 eu uso mais, x2 eu uso menos. É obrigatória essa ordem? Não. A ordem tanto faz, você pode escolher qual fica melhor para você, tá? Então vamos lá. Menos 16 mais 10 divididos por 2. E o x2, menos 16 menos 10 divididos por 2. Menos 16 mais 10 fica menos 6. Então aqui eu tenho menos 6 divididos por 2, que fica menos 3. E aqui embaixo, menos 16 com menos 10 dá menos 26. Então, menos 26 divididos por 2, que fica menos 13. Pronto, encontrei as minhas raízes da função. Então, lembre-se, encontrar a raiz da função é utilizando fórmulas de Bhaskara, tá bom? Agora, basta eu calcular x1 mais x2. Esse mais apenas me mostra que eu quero juntar as questões, tá? Não necessariamente tem que fazer continha de mais ali, tá bom? No sentido de menos 13 com menos 3 vai ficar menos 10. Não é isso, tá? O pessoal confunde um pouquinho isso daí. O mais no sentido de juntar, de unir, tá? Então aqui eu tenho menos 3 com menos 13, ok? Menos 3 com menos 13 fica menos 16. Esse é o valor final da soma das raízes, beleza? Então aqui a questão principal é, quando que eu uso Bhaskara na minha questão? Quando ele dá a função igual a zero e pede o valor de x para que isso seja verdadeiro, beleza? Então vamos para a nossa terceira questão de hoje, tá? Que é esboçar o gráfico da função abaixo. Quando eu falo esboçar gráfico, tá? Esboço na matemática significa desenho. Eu quero desenhar esse gráfico. Esboço de gráfico tem duas formas de fazer, tá? Eu vou fazer a primeira de um jeito e as outras duas fazendo de um jeito mais rápido, tá bom? O primeiro jeito é utilizando uma tabelinha. Então eu vou criar uma tabelinha de valores aqui, tá? Como assim, professor? Assim, ó. Vou fazer primeiro letra A, né? Então vou usar aqui, ó, x, aqui vai ficar a minha função 4x mais 2 e aqui do lado y, tá? Então valores para x e eu escolho qual que eu vou usar. Então nesse caso eu vou utilizar o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Pode ser qualquer valor em x? Qualquer valor. Você define qual é o melhor para você, ok? Valor de x eu escolho e valor de y eu calculo. Como que eu calculo o valor de y? Eu vou trocar cada linha o valor que eu escolhi na minha função, aí eu vou fazer o cálculo do valor de y. Professor, como assim? Vamos fazer aqui, ó, primeira linha. Vamos lá. Eu tenho então 4x mais 2. Como nesse caso meu x vale menos 2, eu escrevo 4 vezes menos 2 mais 2. Agora eu calculo. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 mais 2 fica menos 6. Ok? Agora na segunda linha, o meu x vale menos 1. Então eu escrevo 4 vezes menos 1 mais 2. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 mais 2 fica menos 2. Agora aqui vale 0. Então 4 vezes 0 mais 2. 4 vezes 0, 0. 0 mais 2 fica 2. 4 vezes 1 agora, 4. Mais 2, 6. E para finalizar, 4 vezes 2, 8. 8 mais 2 fica 10. Pronto, valor de x eu escolhi, valor de y eu calculei. Agora eu vou literalmente desenhar o meu gráfico. Então, o meu gráfico, primeiro eu tenho dois eixos, x e y. O valor de x, no eixo x tem que aparecer todos esses números aqui que eu escolhi. E no eixo y tem que aparecer todos os números que eu calculei. Como é que esses números são pares, então o meu eixo eu não vou desenhar de 1 em 1, senão fica um gráfico muito grande. Eu vou desenhar de 2 em 2, ok? Então aqui eu vou começar no 10. Esse é o eixo y, ok? Aí eu vou fazer lá, ó, 8, 6, 4,
2. Aqui vai ficar o meu eixo x, que o eixo x representa o 0 e y. E aqui, menos 2. Não aparece menos 2, vai até o menos 6, na verdade. Agora eu confundi. Menos 4 e aqui vem menos 6. Beleza? Então, esse é o meu eixo y. E o eixo x, então, tem que colocar os valores, né? Então, eu começo aqui, menos 2. O 1 está aqui no meio. E aqui vem o número 2. Professor, mas cadê o número 1 aí se precisar, né? Como aqui no x tem 1. Está no meio. Se eu vou de 0 a menos 2, o 1 está no meio, ou menos 1 está no meio, certo? Então, assim fica mais fácil. Agora, eu vou encontrar esses pontos, né? Quando o meu x é menos 2, meu y vale menos 6. Então, eu vou desenhar aqui, ó, até esses pontos se encontrarem. Menos 2 com menos 6. Aqui está o meu primeiro ponto. Meu segundo ponto, x é menos 1 e o y é menos 2. O menos 1 está aqui no meio. Então, ele vai do menos 1 até o menos 2. Ok. Quando x é 0 e y é 2, então ele vai aqui. Quando x é 1, o y é 6. Então, meu 1 está aqui no meio. Ele vai até aqui. Então, aqui fica o ponto. E quando meu x é 2, o y vale 10. Vai ficar bem em cima do número. Então, ele vai aqui. Então, aqui fica meu último ponto. Agora, é só ligar esses pontos, né? E não vai ficar perfeitamente uma reta, porque eu estou fazendo sem régua, fazendo bem no olhômetro, né? Mas, basicamente, isso aqui, ó, forma uma reta. Isso é uma função de primeiro grau, tá bom? Esse é o jeito mais completo de se esboçar um gráfico. Tem outra maneira? Tem. E é o que nós vamos aprender agora. Então, deixa eu só fazer uma separação aqui. Vamos fazer a letra B. Na letra B, eu vou mostrar outra forma de esboçar um gráfico. Porque para esboçar um gráfico, basicamente, o esboço, se ele não quer algo muito perfeito, você precisa de apenas 2 pontos. Em qual ponto ele vai cortar o eixo x e em qual ponto ele vai cortar o eixo y. Essas duas coisas que você precisa. O eixo y é o mais fácil de encontrar. Como que eu sei aonde ele vai interceptar o eixo y? Olhando a tua função. O número que não tem nenhuma letra, no caso, que não tem uma variável, ou seja, o coeficiente linear da sua função, que é a letra b, ele representa em que ponto o eixo y vai ser cortado. Então, nesse caso, meu gráfico vai ser cortado no ponto menos 2. E o valor de x que a minha reta vai interceptar o eixo? Aí eu calculo. Quando que eu calculo? Eu calculo quando o f de x for 0. Então, eu coloco lá, ó, 6x igual a... Opa, cadê a borracha? Aqui. 6x menos 2 é igual a 0. 2 dá menos, passa a mais. Então, tenho que 6x é igual a 0 mais 2. 0 mais 2 fica 2. Então, x vai ser igual a 2. 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ser 2 sobre 6. Então, esse é o ponto onde a reta vai interceptar o eixo x. E aqui em cima, o eixo y. E agora, o que eu preciso fazer? Desenhar meu gráfico. Só que esse gráfico aqui não precisa de muita precisão, ok? Você apenas vai colocar ali onde o valor seria mais ou menos. Então, por exemplo, o ponto menos 2 seria mais ou menos aqui. E o meu ponto 2 sobre 6, que é a mesma coisa que 1/3, seria mais ou menos aqui, ó. Aqui seria o 2 sobre 6. Então, agora, eu vou ligar, fazer esse ponto e eu vou ligar fazendo uma reta entre eles. Pronto, esse é o gráfico da minha função, ok? Então, o esboço de gráfico é isso. Se ele quer algo mais completo, mais perfeito, use a tabela. Se ele quer apenas um esboço assim de forma geral, você pode seguir esse raciocínio, esse princípio aqui, tá bom? Então, vamos ver agora o último, a letra C, que eu vou fazer desse jeito mais rápido também, ok? Então, primeiro, qual é o ponto no eixo Y em que o meu eixo vai ser interceptado? Olha a função. O número que não tem a variável representa o meu eixo Y, onde vai ser interceptado, no caso em mais 7, ok? E o eixo X eu calculo. Nesse caso, meu f de x será igual a 0. Então, vamos lá. Então, 3x mais 7 vai ser igual a 0. Então, 3x é igual a menos 7, né? Que é 0 a menos 7. 7 está mais, passa menos. E o x será menos 7 sobre 3. Beleza? Então, aqui eu achei o valor de x, onde vai interceptar o meu gráfico. Agora, é só eu desenhar. Então, vem aqui, ó. Deixa eu pegar o preto aqui para fazer os eixos. Então, agora eu desenho meu... Nossa, ficou muito feio também, né? Torto assim também não dá. Então, agora eu pego aqui, ó. Eixo X, eixo Y, ok? E desenho esses pontos, né?
O ponto 7 vai ser mais ou menos aqui. E o ponto menos 7/3 vai ser mais ou menos aqui, ok? E agora eu ligo esses pontos. Então assim vai ser o meu gráfico, beleza? Então tem essas duas formas de fazer o esboço do seu gráfico. Você pode escolher qual é melhor para você ou o que o teu exercício pedir. Como nesse exercício ele só pediu o esboço, ele não falou que é detalhado nada disso, então eu posso escolher qualquer uma das duas formas para fazer. Beleza? Tranquilo? Então vamos para o nosso quarto exercício de hoje. Lembrando que são 15, meu Deus do céu. É uma revisão completa aí, ok? Para você não ter dúvida, para você tirar todas essas dúvidas aí de como se faz essas questões do nono ano. Número 4, então, pessoal, fala o seguinte, ó. Julgue as afirmativas a seguir sobre a função f de x igual a 2x menos 3. Podemos afirmar que, número 1, o coeficiente angular é 2. Número 2, o coeficiente linear, entre parênteses b, é 3. E a terceira opção, o desenho do gráfico da função é uma reta. Vamos lá. Primeiro, olhando aqui que tipo de função que eu tenho. Essa é uma função de primeiro grau, porque eu sei que o expoente maior aqui na minha variável é 1. E toda função de primeiro grau tem essa característica aqui, ó. f de x é igual a ax mais b, ok? Sempre tem essa função. O valor de a sempre está com o x. Então, nesse caso, o coeficiente angular a é 2, verdadeiro. Então, essa primeira opção é verdade. E o valor de b sempre é o número que não tem nenhuma variável. E o sinal acompanha esse número, ok? Então, aqui o meu b vale menos 3. Mas ele me afirma que é 3. Então, essa segunda afirmação é falsa. E a terceira, ele fala que o desenho do gráfico é uma função, dessa função é uma reta. Como é primeiro grau sempre vai ser uma reta. Então, isso é verdadeiro também, ou seja, letra D é a opção correta, ok? Pronto, que exercício fácil de fazer, né? Apenas um estudo de funções. Número 5 agora, vamos resolver então. Vamos ler primeiro, ver o que ela diz pra gente. O decreto 440/2022 atualiza os valores para a corrida de táxi na cidade de Curitiba. O valor da bandeira, que é a tarifa inicial paga por uma corrida, para táxis convencionais passa a ser R$ 5,40 e o quilômetro rodado passa a custar R$ 3,50. O valor da bandeira do táxi executivo é mantido em R$ 7,15 e o quilômetro rodado passou a custar R$ 4,67. Em um certo dia, o professor Marcelo precisa percorrer uma distância de 15 km. Qual será o valor pago ao final de uma corrida de táxi convencional? Caso ele decida usar um táxi consecutivo, qual será o valor da corrida? Então, basicamente, aqui eu tenho duas perguntas. Uma para táxi convencional e uma para táxi executivo. Então, eu vou dividir minha tela em duas partes. Ó. Táxi convencional, ok? Em verde. Em azul, eu vou colocar aqui, ó, táxi executivo, ok? Então, tem essas... Executivo. Então, tem essas duas contas que eu tenho que fazer aqui, tá? Essas duas perguntas que eu preciso responder. Primeiro, táxi convencional, né? Bom, aqui nós temos o valor de 5,40, que é a bandeira, que a bandeira é o valor fixo de um táxi, e depois temos o valor que ele varia, né? Que ele muda conforme eu ando, que é o valor de 3,50. Então, a primeira coisa que eu vou escrever aqui é a função, tá? Que representa essa situação. Qual que é a função? Bom, eu tenho aqui, ó, 3,5, que multiplica quantos quilômetros eu vou andar. Depois disso, eu vou somar os R$ 5,40, que é o valor fixo que eu pago aqui. Então, olhando para essa situação, eu tenho uma função de primeiro grau. E agora tem que saber qual é o valor x, né? Olha só, x é 15 km, é o quanto que eu vou andar. Então, agora é só calcular. 3,5 vezes 15 mais 5,4, 5,40, que é a mesma coisa. 3,5 vezes 15 dá 52,5 mais 5,4. Fazendo essa soma, eu tenho um total de 57,90. Esse é o valor que eu vou pagar se eu for andar de táxi convencional. Mas, se eu não for andar de táxi convencional, se eu for andar de executivo, qual que vai ser a minha conta? O raciocínio é parecido, né? Eu tenho o valor fixo de R$ 7,15 e o 4,67 por quilômetro rodado, ou seja, esse número varia. Então, eu vou escrever isso. 4,67 vezes x mais 7,15. Então, foque em você achar dois valores. O valor que varia, que muda por quilômetro rodado, e o valor fixo. O valor que varia é o nosso coeficiente angular, o valor de A,
e o valor fixo é o nosso coeficiente linear, é o valor de b, ok? E agora é só multiplicar 4,67 vezes 15 mais 7,15. 4,67 vezes 15 dá um total de 70,05 mais 7,15. Isso aqui vai dar um total de 77,20. Esse é o valor que eu vou pagar se for andar de táxi executivo. Beleza? Então já foi 1/3 da lista de hoje, hein? Vamos para o nosso 6º exercício. Olha só. Vamos lá. Em um frigorífico, a temperatura é controlada para manter a qualidade dos produtos e, ao mesmo tempo, economizar energia. A função que descreve a temperatura C, de acordo com os instantes T em horas, ou seja, aqui eu tenho temperatura, né, em função do tempo, ok? Por isso que é uma questão de função, então eu tenho uma temperatura dependendo do instante. Então, o instante é um termo independente e o C é o valor dependente, que ele precisa do T para existir, ok? Dentro da câmara é dado por C de T é igual a T ao quadrado. Opa, deixa eu mudar esse T que parece uma coisa meio estranha. Então eu coloco aqui T ao quadrado menos 22T mais 85. Essa é a função. Para quais valores de T? Então eu quero saber quais são os valores de T. Ele já fala quais, plural, tenho mais de um. Quais valores de T a temperatura da câmara atinge 0 graus Celsius? Ou seja, para quais valores de T eu tenho C de T igual a 0 graus Celsius. O que significa isso? A minha função vai valer 0. Eu quero saber quais são os instantes em que isso é verdade. Ou seja, eu quero descobrir o valor de T da variável independente. Isso aqui é uma função de segundo grau. É como se eu fosse calcular valores de x para que y seja 0. Ou seja, aqui eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Então, primeiro tirar as informações. Quem é A, quem é B e quem é C. A é 1, B menos 22 e o C vale 85. Depois disso, vamos calcular o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 22 ao quadrado. Por que o parênteses? Porque meu número é negativo. Isso aqui vai ficar positivo no final, então não preciso se preocupar com isso. Menos 4 vezes 1 vezes 85, ok? Delta é igual a 22 ao quadrado dá 484. Aqui, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 85 dá 340. Beleza? Agora é só subtrair. 484 menos 340 dá 144. Beleza. Achei o valor de delta. Vamos para a segunda parte da equação, onde x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu estou repetindo as fórmulas, gente, para você gravar na tua memória, tá bom? Então, x é igual a menos 22. Tome cuidado que aqui eu tenho dois valores de menos, o da forma e o do número, ok? Mais ou menos raiz de delta, raiz de 144, divididos por 2 vezes a. O a vale 1. Então, ajustando essa equação, menos com menos dá mais, então eu tenho 22, mais ou menos, raiz quadrada de 144 é 12, divididos por 2 vezes 1 dá 2. Pronto, saindo daqui eu tenho então dois valores para x, né? x1 e x2. x1 eu uso mais, x2 eu uso menos. Então fica 22 mais 12 divididos por 2, e aqui embaixo 22 menos 12 divididos por 2. 22 mais 12, 34. 34 divididos por 2 dá 17. Achei meu primeiro instante, 17 horas. E o segundo, 22 menos 12 dá 10. 10 divididos por 2 dá 5. Então, meu segundo instante é 5 horas. Então, esses são os instantes onde o T, a temperatura vai atingir 0 graus Celsius. Beleza? Você viu, não é tão difícil, né? É mais questão ali de trabalhar, questão mecânica, né? Mas a dificuldade em si não é tão grande, tá? Vamos então para o nosso 7º exercício de hoje, que fala o seguinte. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 26x mais 78. Determine o valor d. Aqui, gente, ele fala f de 0, ou seja, eu quero saber o valor numérico dessa função. Qual a diferença dessa questão para a questão anterior, que lá eu uso Bhaskara? E aqui eu não uso Bhaskara. Por quê? Porque agora ele não falou que o f de x vale 0.
Agora ele falou que o meu x vale 0, só o x. Então, nessa função, aonde for x, eu vou substituir por 0. E eu vou repetir isso em cada alternativa, na A, na B, na C e também na D, tá? Então, aqui na alternativa A, em vez de escrever f de x igual a x ao quadrado, eu vou escrever f de 0 é igual a 0 ao quadrado menos 26 vezes 0 mais 78, porque eu troco o x por 0, ok? Então, f de 0 é igual 0 ao quadrado, 0. 26 vezes 0, 0. 78. 0 mais 0, 0 menos 0, 0. 0 mais 78, 78. Então, nesse caso, f de 0 vale 78. Pronto, achei minha primeira solução. Vamos para a segunda agora, f de 2. Então, f de 2 vai ser o seguinte, 2 ao quadrado menos 26 vezes 2 mais 78. Então, f de 2 igual, primeira potência, 2 ao quadrado, 4. Menos 26 vezes 2, menos 52 mais 78. Então, f de 2 vai ser 4 menos 52 dá menos 48, menos 48 mais 78 dá 30. Então, f de 2 vale 30. Pronto, só isso, solamente, nada mais, ok? Então, letra C, tenho agora f de menos 3. Então, fica menos 3 ao quadrado, lembre-se, se é negativo, coloca parênteses, menos 26 vezes menos 3, mais 78. Então, f de menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 26 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, 26 vezes 3 dá 78. Então, mais 78, mais 78. Então, f de menos 3 vai ser 9 mais 78 dá 87. 87 mais 78, 165. Esse é o valor dessa função. Olha só como não é tão difícil, né? Para finalizar, então, temos a letra D. Agora, meu f vale menos 10. Então, tenho menos 10 ao quadrado, menos 26 vezes menos 10, mais 78, ok? Então, vamos lá. F de menos 10 será menos 10 ao quadrado dá 100. Menos com menos fica mais. 10 vezes 26 dá 260, mais 78. Então, f de menos 10 vai ser 100 mais 260, 360. 360 mais 78, 438. Pronto, esse é o valor da função. Viu só, gente? Então, valor numérico, eu troco a minha variável pelo valor que ele me deu, tá? Sempre que nós temos um f com um número aqui dentro do parênteses, esse número é o valor da sua variável dentro da sua função. Beleza? Tranquilo? Viu que não é tão difícil assim. Então, vamos para o nosso 8º exercício de hoje, que ele fala de pontos de máximo e mínimo. Então, presta atenção aqui, olha só. O lucro de uma fábrica na venda de determinado produto é dado pela função L de x igual a menos 5x ao quadrado mais 100x menos 80, onde x representa o número de produtos vendidos e L de x é o lucro em reais. Determine o lucro máximo obtido pela fábrica na venda dos produtos e quantos produtos precisam ser vendidos para a obtenção do lucro máximo. Primeiro, vamos pensar no gráfico. Eu tenho aqui, ó, um gráfico com dois eixos, o eixo x e aqui eu deixo o eixo y, tá? O eixo y, nesse caso, representado por L de x, ou seja, o meu lucro, tá? E o x, ele representa o quê? O número de produtos, tá? Então é isso que representa. Quando ele fala valor máximo, porque é o seguinte, tá vendo que essa função, o valor do a é negativo, ou seja, menos 5x ao quadrado. O que significa? Que isso aqui é uma parábola com concavidade voltado para baixo, ok? E esse x máximo, ou melhor, e esse lucro máximo e o produto que vai atingir isso, nada mais é do que a localização do vértice dessa parábola, tá? O lucro máximo é o y de vértice. E o produto que vai, a quantidade de produtos que vai atingir isso é o meu x de vértice. Então é isso que ele pergunta. Qual é o teu y de vértice e qual é o teu x de vértice, tá? Então vamos lá. Começando pelo x de vértice. Letra A. Como que eu calculo o x de vértice? Tem duas formas, tá? Você pode primeiro achar o x de vértice e substituir na função, você vai achar o y, ou tem uma fórmula direto, onde a equação do vértice é
menos delta divididos por 4 vezes o A, ok? Então, primeiro, vamos fazer o delta, né? Que o exercício me pede ali. Então, delta é igual a quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, ok? Então, delta é B é 100. Então, tenho 100 ao quadrado menos 4 vezes menos 5, ok? Vezes o C, que é menos 80, tá? Então, 100 ao quadrado dá 10.000. Menos com mais dá menos, com menos fica menos. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 80 dá 1.600. Então, 10.000 menos 1.600, isso aqui dá 8.400. Pronto, achei o valor do delta. Agora eu volto na minha equação para encontrar o y de vértice, ok? Então, y de vértice vai ser menos 8.400 divididos por 4 vezes menos 5. 4 vezes menos 5, menos 20. Menos com menos fica mais, então y de vértice vai ser mais 8.400 divididos por 20. E esse valor dá um total de 420. Esse aqui é o lucro máximo obtido por essa empresa, tá? Que é o y máximo, ok? E agora, encontrando o valor do... Quantos produtos que atinge isso, né? Ou seja, eu quero o x de vértice. E o x de vértice ele é mais fácil de encontrar, que é fácil, só fazer menos b divididos por 2 vezes a, ok? Então, x de vértice, menos b, no caso, menos 100, divididos por 2 vezes menos 5. Então, fica menos 100 divididos por 2 vezes menos 5, fica menos 10. Menos com menos dá mais, então x de vértice vai ser mais 100 divididos por 10 igual a 10. Pronto, esse é o valor da letra B, ou seja, com 10 produtos eu atingo o valor máximo de lucro, que é de 420. Aí tem que ver se é reais ou não, ele não fala ali, né? Ele não fala qual que é a unidade monetária. Beleza? Vamos então para o número 9. Estamos quase chegando à metade, né? Nós já passamos da metade, né? Das questões aqui, ok? Número 9 fala o seguinte, ó. Em uma apresentação... oh, meu Deus, vamos lá. Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola, de acordo com a seguinte função, ok? Y igual a menos x ao quadrado mais 60x. Determine a altura máxima atingida pelo avião. Então vamos pensar o seguinte, ó, eu vou só desenhar o aviãozinho já ali na altura máxima, ok? Então esse aqui é o nosso avião. Nosso avião já na altura máxima, ok? Então aqui é a altura máxima dele. Ele quer saber qual será essa altura máxima, né? Vamos pensar isso em um gráfico, tá? O solo representa o eixo horizontal, que é o x, e a altura representa o eixo vertical, que é o y. Então a altura máxima nada mais é do que o y máximo, ou seja, o y de vértice, já que isso aqui vem de uma parábola. Então a altura máxima é o y de vértice, tá? Então voltando lá na equação anterior, y de vértice nada mais é que menos delta divididos por 4 vezes a. Então calculando delta, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual b ao quadrado, 60 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes o c, que é 0, porque o c é um número que não tem variável, e não tem número sem variável ali, então o c é 0. E isso é bom porque tudo isso aqui vai dar 0, ou seja, só me importa o 60 ao quadrado. Então, 60 ao quadrado dá 3.600. Então, y de vértice vai ser menos 3.600 divididos por 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, y de vértice será menos 3.600 divididos por menos 4. Menos com menos dá mais, então y de vértice vai ser 3.600 divididos por 4, que é 900 metros. Pronto, com isso eu achei a nossa altura máxima. Vamos agora então para o nosso 10º exercício de hoje, ok? Lembrando, se você não quer ver o vídeo inteiro,
tem aqui embaixo, né, separado aqui por capítulos, né? Cada exercício vai estar mostrando certinho aqui na sua timeline, beleza? Então agora vamos ao nosso 10º exercício. Isso aqui é uma questão, né, de trigonometria, tá bom? E é uma questão de vestibular, que fala assim, ó. Questão da Universidade Federal Juiz de Fora, em Minas Gerais, que fala assim. Um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Para fazer isso, ele colocou um teodolito, um instrumento para medir ângulos, a 200 metros do edifício. Então aqui, ó, tem 200 metros, que é a distância do equipamento até o edifício. E mediu um ângulo de 30 graus, como indicado na figura a seguir. Ok. Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,5 metros do solo, ou seja, essa distância é de 1,5, pode-se concluir que, dentre os valores adiante, o que melhor aproxima da altura do edifício em metro é: use os valores de seno, cosseno e tangente descritos aqui. Ou seja, eu quero o valor da altura desse prédio, ok? Bom, a altura desse prédio, olhando aqui, ó, nada mais é que esse lado do triângulo adicionado à altura do teodolito, certo? Então, eu vou colocar aqui, H vai ser x mais 1,5, ok? O que eu preciso fazer agora é calcular o valor desse x. Como que eu posso fazer isso? Primeiro, vamos tirar as informações. Quem eu tenho aqui? Eu tenho o meu alfa, que é o ângulo, 30 graus, e eu tenho esse 200. Esse 200 é o lado que está junto com o meu ângulo, né? Lembre-se que o triângulo retângulo você possui 3 lados, cada lado possui um nome. Tem a hipotenusa, né? Que é a maior reta de um triângulo, e os outros 2 lados chamam-se catetos. Temos o cateto oposto e o adjacente. O oposto está de frente para o seu ângulo. Imagine aqui, ó, desenhe um olhinho. Ele sempre olha para o oposto. Então, o que sobra é o adjacente. Então, nesse caso, o adjacente vale 200 metros. E o oposto é igual a x. Então, agora eu tenho que pensar. Eu tenho 3 relações trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. Se lembra? Seno, eu posso pensar nessa abreviação só. Cosseno, posso lembrar no K. E o tangente, eu posso lembrar do TOA. O que isso me ajuda? Aqui eu tenho adjacente e oposto, ou seja, O e A. Qual das 3 relações, qual que é a única que trabalha com O e A? É a terceira, que é a tangente. Então, seno e cosseno eu vou ignorar. Então, aqui no meu exercício, ó, seno e cosseno eu posso riscar, onde eu não vou utilizá-los. Só me importa a tangente, tá? Então, aqui eu vou colocar tangente de alfa é igual ao oposto sobre adjacente. Então, vamos lá. Tangente de alfa. Alfa é 30. Então, tangente de 30 vai ser igual a x sobre 200. Quanto vale o tangente de 30? O exercício me fala aqui, ó, 0,577. Então, 0,577 é igual a x sobre 200. 200 está dividindo? Passa multiplicando. Então, x é igual a 200 vezes 0,577. Fazendo essa multiplicação, temos o valor de 115,4 metros. Agora basta somar, né? E achei o valor aqui, ó, desse cara aqui. Agora eu quero saber da altura. Então a altura é igual a 115,4 mais 1,5. Então fazendo essa soma dá 116,9 metros. Essa é a altura desse edifício. Perceba que não é tão difícil assim, é mais saber qual é a razão que você vai trabalhar. E você vai saber a razão, isso vai descobrir, né? Você vai perceber a razão que você vai trabalhar vendo os dados do exercício, beleza? Vamos então para mais um exercício. Agora estamos no terço final da lista de hoje. Está quase acabando, galera. Aguenta mais um pouquinho aí, tá? A número 11 ela é parecida com a questão anterior, tá? Que ela fala assim, ó. Qual é a largura do rio representado pela figura abaixo? Então, olhando a figura, eu tenho o meu ângulo que é 30 graus. Então, vou até escrever aqui, ó, informações, né? Primeiro, alfa, que é 53 graus. Eu tenho também, ó, esses 50 metros. Esse lado, ele é um cateto, afinal a hipotenusa está aqui. Então ele é um cateto que está colado com o meu ângulo. Então ele é o cateto adjacente. Então o adjacente é 50 metros. E eu quero o azinho. O azinho, ele está oposto, ele está de frente para o meu olho. Então ele é o oposto. Então o oposto é o valor de azinho. Então, novamente, quem que envolve O e A? O e A é a tangente. Então eu posso riscar aqui o 53, o cosseno e o cosseno, que eu quero é a tangente. Então vamos lá. Tangente de alfa é igual ao oposto sobre adjacente. Então tangente de 53
é igual a Azinho sobre 50. Tangente 53, 1,32. Então, 1,32 vai ser igual a Azinho sobre 50. 50 dividindo, passa multiplicando. Então, eu tenho aqui que Azinho igual a 50 vezes 1,32 e fazendo essa multiplicação dá um total de 66 metros. Pronto, essa é a largura do meu rio. Beleza? Então, olha só, não é tão difícil assim. Então, vamos para o exercício número 12. Olha só quem apareceu aqui, o gateto, né? Ó, esse aqui é o gateto oposto. Ó. Ele tem duas cores opostas. Entendeu? Vamos lá, então. Então, aqui, vendo nosso exercício, sabe-se que num triângulo isósceles, cada lado congruente mede 40 centímetros. Se cada ângulo da base desse triângulo mede 62 graus, determine a medida da base e a altura. Professor, não entendi. Vamos fazer o seguinte, deixa eu puxar um pouquinho para o lado aqui, tá? O nosso exercício. E vamos aqui do lado do cateto fazer o desenho. Deixa eu pegar a cor preta. Vamos desenhar aqui um triângulo. Então, tenho esse triângulo com esse lado e aqui a minha base, tá? Triângulo isósceles, ele fala então que esses dois lados são iguais, 40 centímetros, tá? E a base sempre é o lado diferente, o que mede diferente. Então aqui embaixo é a minha base, é x, ok? E onde que entra a altura aqui? A altura, ele é essa linha vertical que conecta um vértice com a base, com o lado oposto. Isso é h, é isso que eu quero descobrir também o valor de x. Perceba uma coisa, o meu desenho não está muito bem aqui desenhado, perfeito? Mas essa altura, o triângulo isósceles, sempre divide ele em dois triângulos iguais, tá? Inclusive aqui faltou uma informação que são os ângulos, né? Ele fala que aqui é 62 e aqui também é 62, ok? Então eu divido aqui, galera, esse triângulo isósceles em dois triângulos menores iguais, dois triângulos retângulos iguais. Bom, como que eu calculo x? Eu posso descobrir esse cara aqui, vamos chamar de azinho. Se eu descubro o azinho, esse outro azinho é igual. Então o x é duas vezes o azinho. Então eu posso descobrir a medida da base descobrindo primeiro esse azinho. E quem que é esse azinho? É o cateto adjacente, afinal meu ângulo está aqui, ó. Então esse é o cateto adjacente e o 40 centímetros torna-se a nossa hipotenusa. Então vamos lá. Primeiro tirar a informação. Alfa, 62 graus. Hipotenusa, 40 centímetros. E nesse caso eu tenho o meu adjacente, que é o azinho. Então aqui, ó, adjacente e hipotenusa. Quem trabalha com adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então aqui eu vou usar o cosseno de 62 agora, tá? Então cosseno de alfa é igual a adjacente sobre hipotenusa. Galera, sempre coloca primeiro a relação, tá? Coloca a formulazinha para você não perder na hora de você construir o seu pensamento. Se você vai se perder, você vai acabar errando aí na hora de colocar a ordem das coisas, tá bom? Cosseno de alfa. Cosseno de alfa é cosseno de... Oh, meu Deus, deixa eu fazer direito aqui. Cosseno de alfa é cosseno de 62. Adjacente. Adjacente eu não sei, então eu coloco o azinho. Hipotenusa, 40. Quanto que é cosseno de 62? 0,47. Então o meu azinho vai ser 0,47. 40 está dividindo, passa multiplicando. Então, fazendo a conta aqui, né? Azinho, deixa eu pegar outra cor para não misturar. Então, eu tenho aqui azinho é 0,47 vezes 40, que dá 18,8. Só que isso aqui é o valor do azinho, né? Centímetros. E eu não quero o azinho, eu quero duas vezes o azinho, porque é o valor de x, né? X aqui vai ser duas vezes o azinho. Então, x vai ser 2 vezes 18,8, que dá um total de 37,6 centímetros. Pronto, esse é o valor da nossa base x, ok? E se essa é a base x, qual é o valor da altura h? Pensa comigo, tirando informação então. Alfa é o mesmo ângulo. Hipotenusa vai ser a mesma, porque é o mesmo triângulo. Agora o h é quem? É o oposto. Então o oposto é o valor de h. Ou seja, agora eu tenho O e H, oposto e hipotenusa. Trabalho com seno. Então eu vou trabalhar com esse cara aqui. Ou seja, a tangente nesse exercício não vai me servir de nada. Então vamos lá. Seno de alfa é oposto sobre hipotenusa. Seno de alfa, 0,88. Primeiro, né? Coloco aqui, ó. Troca os valores. Seno de 62 é igual... Opa! Deixa eu
aqui, vai ser Hzinho de altura sobre 40 da hipotenusa. 0,62, 0,88. Então, o H vai ser 0,88 vezes 40. 40 dividindo, passa multiplicando. 0,88 vezes 40 dá 35,2 centímetros. Pronto, achei a minha altura dessa figura. Fácil, não é mesmo, galera? Não é tão difícil trabalhar com trigonometria, né? Você tem que saber primeiro quais informações que você tem e a partir dali você tem que encontrar as relações que serão úteis para você. Continuando agora nosso 13º exercício, hein? Faltam apenas 3, fica aí, não desista, você vai conseguir, ok? Então vamos lá, galera. Primeiro, que informação que eu tenho aqui? Vamos lá. A uma distância de 40 metros, uma torre é vista sob um ângulo alfa, como mostra na figura a seguir. Determine a altura H da torre se alfa é 20 graus e alfa é igual a 40 graus. Aqui provavelmente é só para você testar e trabalhar com trigonometria, tá? Porque não faz sentido o mesmo ponto ter dois ângulos de vista, tá bom? Então o exercício não é muito real, digamos assim. É mais para trabalhar mesmo as questões aí, tá bom? Vamos lá então, primeiro que informação que eu tenho, né? Olhando a figura, distância é 40 metros, então aqui é 40 e eu quero o H. O H ele é oposto a alfa e 40 ele passa do lado do alfa, então eu tenho o oposto e o adjacente. Então olha lá, alfa, nesse caso, vamos primeiro escrever a alternativa, já que o ângulo muda. Então aqui eu tenho A. Na opção A, na alternativa A, meu alfa é 20 graus, ok? O meu adjacente é 40 e o meu oposto é H, ok? É isso que eu tenho. O IA eu trabalho com tangente, ok? Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque eu tenho os valores da tangente de 20 graus aqui do lado. Já que o exercício não me traz, eu tive que buscar em outro lugar. Tangente de 20 é aproximadamente 0,364. Como são as mesmas informações para a letra B, só muda o ângulo, então também sei que vou trabalhar com a tangente. Então, tangente de 40 aqui vai ser 0,839, beleza? São os valores que nós vamos utilizar, tá? Então, eu sei que é tangente, então vamos lá. Letra A é verde, então letra A será tangente de alfa é igual ao oposto por adjacente. Tangente de alfa, 20 graus, então tangente de 20 vai ser igual a H sobre 40. Tangente de 20, 0,364, ok? Então, aqui H será 40 vezes 0,364. E 40 vezes 0,364 dá um total de, pegar minha colinha, 14,56 metros. Opa, não é centímetros não, ia colocar errado a unidade aqui. 56 metros, ok? Beleza? Pessoal, eu fiz aqui, ó, minha colinha, tá? Que vai ser postado lá para os alunos do nosso colégio, tá bom? Então eu estou baseando aqui para a gente não ter erro, tá bom? Beleza, então, letra A está respondido. A letra B vai ser a mesma organização, tá? A única coisa que vai mudar vai ser aqui, ó, né? Que eu vou querer tangente de 40. Então eu já vou pular direto para essa parte para a gente economizar tempo, tá bom? Pra vocês não ficarem aqui muito tempo vendo esse vídeo. Então eu coloco lá que tangente de 40 é igual a H sobre 40, né? O que vai mudar então é essa parte aqui, onde H vai ser 40 metros, que é o adjacente, vezes a tangente 40, que é 0,839. E 0,839 vezes 40, que dá um total de 33,56 metros, tá? É por isso que eu falei, gente, que não é muito real esse exercício, tá? Porque não tem como, do mesmo ponto, você ter dois tamanhos diferentes para tua torre. Não faz sentido, tá? Isso aqui foi mais para você treinar mesmo a questão de utilizar a trigonometria aí. Beleza? Vamos então para o nosso exercício número 14, penúltimo exercício de hoje. Falta pouco, fica aí, fica até o final, ok? Fortalece aí. Então, um avião está a 7.000 metros de altura e inicia a aterrissagem em aeroporto ao nível do mar. O ângulo de descida é de 6 graus. A que distância da pista está o avião? Qual é a distância que o avião vai percorrer? Primeiro vamos fazer aqui, galera, o nosso desenho, tá? Então, o nosso belíssimo avião, igual desenhar ali em cima, né? Então, só para a gente ter aqui a noção do que está acontecendo, ok? Então, ó, um belíssimo Boeing aqui, né? Perfeito, não tem nada diferente. E ele se diz o seguinte, tá? Ele vai começar a fazer a descida a partir do solo, certo?
E ele está aqui, ó, a essa altura de 7.000, tá? Pode ver que o desenho não é muito meu forte, né, galera? E aqui é 6 graus. Ele quer saber a que distância está da pista o avião. Isso é questão horizontal. Então é aqui, é o solo, x. E depois ele pergunta qual é a distância que o avião vai percorrer. Isso é na diagonal. Então, no caso, é aqui em cima, vai ser a nossa hipotenusa. Então, primeira parte, tirar as informações. Alfa, 6 graus, ok? Como aqui é o ângulo, a altura é oposto, né? Então, cateto oposto é 7.000. O nosso x vai ser o cateto adjacente e a hipotenusa vai ser o nosso y, beleza? Então, eu tenho duas perguntas aqui, vamos responder as duas. Começando, então, com a distância até a pista. Então, distância da pista, beleza? Então, duas perguntas, duas respostas. Distância da pista, eu tenho O e A. O e A trabalho com tangente. Então, eu vou trabalhar com esse cara aqui, ó. Então, vamos lá. Tangente de alfa, oposto por adjacente. Tangente de 6 graus vai ser igual ao oposto, que é 7.000, ok? Divididos pelo adjacente, que é x. Tangente aqui, galera, é o seguinte. Como meu x está embaixo, eu simplesmente troco a tangente com o x de posição, né? X está dividindo, passa multiplicando, a tangente está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar que x é igual a 7.000 divididos por tangente de 6, que é aquele número pequenininho, 0,10510. Pegando a minha colinha aqui, essa divisão vai dar aproximadamente 66.603 metros. Essa é a distância do avião até a pista. Nossa, professor, 66.000 metros, 66 quilômetros, é muito longe. Sim, se pegar em comparação que o ângulo ele é pequenininho, né? Então é como se estivesse assim, ó. Então ele está bem distante da pista. Faz sentido, né? Então agora, na segunda resposta da segunda pergunta, que é a distância o avião vai percorrer. Então, vou colocar aqui, ó, distância, oh meu Deus, né? Percorrida, tá? Distância percorrida, ok? Então, distância percorrida, faltou a letra dele, ó. Como que eu faço? Mesmo raciocínio? Não, porque a distância percorrida eu vou ignorar o A. Eu quero o O e o H. O e H trabalha com seno. Então, o cosseno eu vou ignorar. Então, aqui agora eu tenho que seno de alfa é oposto por hipotenusa, ok? Então, seno de 6 graus é igual ao oposto 7.000 divididos por y. E aqui é o mesmo caso anterior, né? Vou trocar esses dois caras de posição. Y passa multiplicando e o seno passa dividindo. Então, y será 7.000 divididos por 0,10459, ok? Então, fazendo essa divisão, pegando a minha colinha, vai dar aproximadamente 66.928 metros. Beleza? Então, perceba que não é tão difícil trabalhar com trigonometria. A questão é, você tem que saber trabalhar com as informações que você tem. Vamos então para o nosso último exercício de hoje. Eu sei que já estão cansados, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Lembra dessa musiquinha. Vamos lá. Pedro, localizado a 8 metros do chão. Opa, então, eu tenho aqui o nosso amigo Pedrovski, está aqui, e ele está a 8 metros do chão. Está observando o prédio vizinho, sabendo que a sua distância para o prédio vizinho também é de 8 metros, isso é importante, e entre as duas estruturas formam-se um triângulo, esse triângulo grandão aqui, ó, o triângulo ABC, tá? Tem esse triângulo grandão, cujo ângulo é 105 graus. Então, olha só, ele fala que isso aqui é 105, ok? 105 graus. Determine a altura do prédio que Pedro está observando. Então, eu quero toda essa medida de H. Pensa comigo uma coisa, ó. Eu quero saber todo o H, certo? Eu já sei que aqui tem 8 metros. Por quê? Porque essa linha está à mesma distância do Pedro, certo? Então, como aqui tem 8 metros, na esquerda também 8 metros. Então, H nada mais do que vai ser o x mais 8, certo? Então, H é igual a x mais 8. Então, eu preciso saber o valor do x. Mas como que eu posso saber o valor desse x? Bom, se eu soubesse o valor desse ângulo alfa, eu conseguiria fazer isso. E como que eu posso achar o valor desse ângulo alfa?
Olha só que interessante as informações que ele passou pra gente. Deixa eu pegar aqui a caneta preta. Ele fala que aqui é 8 e aqui também é 8, ou seja, dois lados iguais. Se eu possuir dois lados iguais, esse é um triângulo específico, triângulo isósceles. E o que é legal? É legal que aqui tem 90 graus. Se esses dois lados são iguais, então esses dois ângulos também são iguais, ok? É a propriedade do triângulo isósceles. Pensa comigo, se eles são iguais, a soma dos três tem que dar 180 graus. Aqui tem 90. Quanto que sobra para os outros dois? 90 também. Dividindo em 2, 45 para cada. Então aqui tem 45 graus e aqui dentro também tem 45 graus. E sabe o que é mais interessante? Aqui embaixo, ó, como aqui é 8, aqui é 8 e aqui é 8, aqui em cima também é 8, ou seja, eu tenho um quadrado. Se eu tenho um quadrado, se aqui é 45, aqui também é 45 graus. E aqui também é 45, ou seja, o meu ângulo alfa será o quê? 105 graus menos 45 graus, total de 60. Então esse alfa mede 60 graus. Olha só usando aqui ó, propriedades da geometria, propriedades dos triângulos, eu consegui encontrar as informações necessárias. Ou seja, que informação que eu tenho aqui para mim vai ser útil? X é o meu cateto oposto, afinal ele está de frente, né, para o meu ângulo, ok? O meu cateto adjacente é 8 metros, afinal ele está do lado do meu ângulo de 60 graus. Oposto e adjacente trabalho com a tangente, muito bem. Então aqui eu tenho que tangente de alfa é oposto por adjacente. Tangente de alfa, alfa é 60. Tangente de 60 vai ser x sobre 8. Tangente de 60, lembra da musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça da raiz do 3 e no 2. Ei, a tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, tangente de 60 é raiz de 3. Raiz de 3, vamos usar aqui aproximadamente 1,73, ok? Então, tem que 1,73. 8 está dividindo, passa multiplicando, vai ser igual a x. Então, x será aproximadamente 13,84 metros. Pronto, achei o valor de x. Agora é só achar o valor de h. h será 8 mais 13,84. Então, h será igual a 21,84 metros. Viu só, galera, como é simples trabalhar com trigonometria e matemática? E é isso, galera. Espero que tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante, tá bom? Se te ajudou, deixe seu comentário, o que você achou, qual conteúdo você tem mais dificuldade. E além de tudo, vim aqui novamente convidar você para deixar seu like, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aula nossa por aqui. Beleza? Então é isso, com Deus e até o nosso próximo vídeo.